Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um painel da retrospectiva do ano 2020 e é o painel que finaliza a noite, né? Questão dos avanços e novas jurisprudências no direito de família e sucessões. Nós vamos ter dois convidados especiais, Dr. Rolfo Madalena e doutora Maria Berenice Dias. Pela ordem, vamos começar pelo Dr. Rolfo, né? E aí a gente vai dar prosseguimento e a gente faz um breve encerramento. A gente vai passar 1 hora nesse evento como um todo. Obviamente que tem que ter um pouquinho de controle, eu vou dar um auxílio, mas não tem essa rigidez toda, né? Quem quiser colaborar um com o outro, interromper, fazer pergunta, ficar à vontade para o debate fluir. O Dr. Rolfo, ele é secretário do IBDFAM, advogado da área e professor, além de ser autor de alguns livros e artigos da temática. Ele vai dar início ao tema, né, na avaliação dele, quais foram as principais inovações legislativas e destacar algumas questões jurisprudenciais que ele visualiza como relevantes no ano 2020. Boa noite. Fica à vontade, doutor Rolfo. Daniel, eu havia falado na organização, eu não sei se o Rolf acha, que eu tinha até passado o tema, os temas que eu ia abordar, não sei, acho que passaram para o Rolf, não foi, Rolf? E o Rolf é extremamente cavalheiro, e ele sempre dá prioridade para as damas. Então, como eu não sei sobre o que ele vai falar, e ele já sabe o que eu vou falar. Vamos inverter a ordem, eu não ingresso no tema mesmo. Eu acho que, então, se me permite, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, agradecer ao nosso presidente, doutor Felipe Santa Cruz, e ao diretor da ESA, doutor Rony Prois Duarte, cumprimentar o doutor Daniel Ramos Dantas, aqui que nos coordena, que administra esse painel, e a minha conterrânea, a doutora Maria Berenice Dias, aí, que dispensa maiores apresentações e que já ficou para o final, porque é o encerramento com o show merecido que ela está acostumada a nos prestigiar sempre. E eu, como prometi, vou procurar não ingressar num tema, apesar de que o fato a ser tratado respeita a retrospectiva jurídica de 2020, com suas principais mudanças no campo legislativo e jurisprudencial. Evidentemente que o tema é estanque, é congelado, porque não há assuntos diversos para que dois palestrantes tratem, salvo que dois palestrantes tratem deste tema sob as suas óticas pessoais, que é o que eu pretendo, então, estabelecer. Ainda que se possa dizer que, em realidade, apesar de ter sido um ano completamente atípico, meio que como um cometa, porque aparece de 100 em 100 anos, o que aconteceu é que nós ficamos, então, neste ano de 2020, paralisados sob um efeito de uma pandemia que pegou a todos nós de surpresa e que trouxe para a nossa convivência situações jurídicas e vivenciais, fáticas, que nós nunca antes havíamos vivenciado. Ainda que se diga aqui que tudo isto é possível de se prever. Claro que é, mas para cada 100 anos. E nós não contávamos que exatamente a cada 100 anos, ou próximo disso, nós viveríamos esta experiência desta pandemia, que foi dito, inclusive, nos painéis anteriores, que não terminou, e nem terminou mesmo. Ainda está recrudescendo. E nós continuamos aí presos, né, por uma situação de pandemia, tendo que tomar os cuidados necessários e que esperamos todos nós possamos um dia, o mais breve possível, nos reencontrarmos fisicamente falando, não só virtualmente, e voltarmos também à nossa velha prática de nos cumprimentarmos, nos abraçarmos e também, quem sabe, fazermos encontros presenciais, que são excelentes do ponto de vista do entrosamento e do calor humano, que é extremamente necessário, especialmente para quem trabalha com o direito de família.
E, voltando, então, à questão da retrospectiva, o que aconteceu? Basicamente, então, a minha promessa é de falar sobre o meu ângulo, o que eu vejo em relação à lei esta de 2020, a famosa Lei 14.010, que, entre várias questões do direito como um todo, em todos os seus segmentos, tratou, em especial, de duas questões no direito de família. Uma delas lá que diz respeito à suspensão da prisão do devedor de alimentos, salvo a prisão domiciliar, e uma segunda questão que também foi tratada efusivamente durante os tempos de pandemia, com mais gravidade no começo, lá por março de 2020, que foi um boom, digamos assim, de suspensão das regulações de visitas ou da convivência dos pais em relação aos filhos, porque havia um temor fundado ou infundado, mas muito grande, de que a circulação dos filhos nesses arranjos de convivência, de sai da casa de um e vai para a casa do outro, pudesse colocar em risco a rigidez física da prole. O que já depois se descobriu que, com alguns cuidados, é possível estabelecer essa regulamentação de visitação. Mas eu destaco da Lei 14.010, ao menos essas duas situações: a suspensão da convivência e, do outro lado, a suspensão da ordem de prisão. Dois mecanismos muito utilizados no direito de família e que são os pontos de vista geralmente discutidos em quase todos os processos. De um lado, o credor dos alimentos, ou quem representa o credor de alimentos, tendo como forma de execução, de constrangimento, a prisão de fato, a prisão de direito, a prisão civil, mas uma prisão em cárcere fechado e não mais como antigamente era o regime aberto, e, de repente, esta prisão foi substituída por uma prisão domiciliar, que, confesso eu, achei que era uma prisão quase que de lazer, quase que tão próxima como era no passado a prisão de final de semana. E quando existia isso, em especial no Rio Grande do Sul, de que o devedor de alimentos só ficava preso durante os finais de semana e à noite, porque de dia precisava trabalhar para conquistar o recurso para pagar a pensão que ele não pagava, então, naquela época, eu até entendia que esta prisão não cheia, de final de semana, ela não atingia os seus objetivos. Como agora, então, em 2020, no começo, achei também que esta prisão domiciliar não atingiria os seus objetivos de constrangimento do devedor de alimentos, porque, dizia eu, afinal de contas, todos nós estamos em prisão domiciliar. O que diferencia um devedor de alimentos de uma outra pessoa qualquer que está proibida, impedida de sair de casa? Mas todos nós, sem exceção, já soubemos o que significa uma prisão domiciliar, como ela é cansativa, como ela é exauriente, como ela é exaustiva, como ela nos tranca e nos atrasa um modo de vida, e ela talvez possa ser uma forma de determinar para o futuro, quem sabe, um outro viés, um outro pensamento. E isso, então, quero concluir, sem concluir, evidentemente, o tema que eu estou destacando, eu quero concluir para que nós tragamos para reflexão exatamente isso. Com esta lei 14.010 de 2020, com esses dois pontos, a questão da prisão alimentar, forma de constrangimento, e o segundo ponto, a suspensão da convivência, ou seja, interesses antagônicos, porque quem paga a pensão quer a convivência, o que nós, juristas, o que nós, como sociedade, o que nós, pais, que vivenciamos todos os dias essas questões relacionadas à inadimplência alimentar e à desatenção com a convivência dos filhos, o que nós extraímos de positivo e o que nós podemos, desta experiência, que já não é curta e já vai há mais de um ano, o que nós podemos extrair desta experiência nova de positivo para as relações futuras, porque uma grande lição que ficou e que me parece que fica para todos nós em relação à Covid, o aspecto positivo da Covid, é o fato de que, efetivamente, nós aprendemos e muito. E aprendemos a viver em situações que antes nós sequer cogitávamos. Aprendemos questões
de isolamento que nos trouxeram para situações como essa que nós vivenciamos agora, de encontros virtuais e de trabalhos restritos dentro de casa, aprendemos a mudar, ou seja, quem sabe até do ponto de vista positivo da Covid, nós tivemos um aprimoramento na nossa maneira de viver. E este aprimoramento é que eu, então, estou querendo trazer para a reflexão o que é que nós podemos aprimorar em termos de aprendizado, em especial do ano passado, com relação a esses dois temas. Se é que, quando nós sairmos desta pandemia, nós vamos voltar ao sistema antigo de prisão pelo não pagamento da pensão alimentícia, parece até estranho, porque eu vou dizer que talvez nós devêssemos criar uma pequena mudança. E vão me entender por que eu estou fazendo esta proposição, que é a minha reflexão pessoal e que necessariamente não precisam concordar comigo, mas é algo para se pensar, porque nós só temos uma opção, que foi desvirtuada em função da pandemia. A única opção é essa: quem não paga a pensão alimentícia, e sendo uma pensão nova e não uma pensão velha, com mais de 3 meses ou muito antiga, então cabe a execução sob pena de prisão, prisão cheia, de pernoite e de dia. Então, esta prisão, que tem uma prisão civil, que tem o objetivo de constranger o devedor aos alimentos, ela, quando exposta, ela é, sem sombra de dúvida, um elemento de constrangimento muito poderoso. Mas aí, nós que advogamos com o direito de família, temos que considerar que nem todas as questões executivas de alimentos são assim tão radicais como radical é a prisão. E faço aqui uma outra situação, destaco uma outra situação, é que todos nós que temos experiências com processos de família, em especial com as execuções de alimentos, nós soubemos que, por vezes, a inadimplência é parcial, não é total. Por isso, a reflexão primeira que faço, em função da pandemia e dos aprendizados extraídos dessa nova experiência que nós nunca antes vivenciamos, a primeira reflexão que faço é nesse sentido. Ora, não seria um momento de nós estabelecermos uma diferença entre quem deve a totalidade da pensão e quem deve parte desta pensão, e que esse tratamento poderia ser diferenciado? E me explico um pouco melhor, é porque quando nós, devedores de alimentos, propomos uma ação de revisão, de redução da pensão alimentícia, o encaminhamento desta ação, o rito desta ação é muito mais demorado do que o rito de execução. E aí, então, se estabelece um descompasso, porque, por vezes, quem deve a pensão alimentícia e não está conseguindo pagá-la na integralidade, ou porque a fixação é muito alta, ou porque ele não tem mais condições de pagar aquele valor e precisa fazer a revisão, e a revisão demora mais do que a execução, o que acontece? Esse devedor, que não é um devedor relapso, que cumpre com a sua obrigação, mas que depende de um processo revisional para reduzir a pensão alimentícia e não obtém um pedido liminar, este devedor, que não é relapso e que paga em parte aquilo que ele pode pagar, ele é pressionado pela ordem de prisão. Este devedor, que é pressionado por uma ordem de prisão que não distingue, que é indistinta, que não distingue se ele deve 100% dos alimentos ou se ele deve apenas 20% dos alimentos, porque não aceita aquela teoria do pagamento substancial. Então, este devedor ele se iguala, deva 100%, deva 20% ou 80%. Esta situação, se vocês me permitirem uma breve reflexão a respeito dela, se cria uma situação injusta. E muito mais injusta ainda em função depois de que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 621. E vou trazer para vocês a memória daqueles que, evidentemente, não lembram, e não sei se há quem aqui não se lembra, mas esta súmula 321 estabeleceu do STJ estabeleceu a retroatividade dos alimentos. Significa dizer o quê? Que agora, diferente do passado, desde a edição da súmula 621 do STJ, quando eu discuto alimentos que foram, quem sabe, inicialmente fixados em 5 mil e a sentença final os regula em 3 mil reais, se eu paguei religiosamente esses 5 mil no trâmite da ação, eu perdi os 2 que eu não podia pagar.
Se eu não paguei os 5 porque só podia pagar 3 e fiquei discutindo esses outros 2 que estavam além da minha condição, no final do processo eu posso ter sido preso. Por quê? Porque o processo de execução de alimentos, sob o rito da prisão, é coativo e muito mais rápido do que o processo de revisão dos alimentos. E aí, por mais absurdo que possa parecer, talvez fosse um momento de nós extrairmos uma lição e um aprendizado do que sucedeu com os tempos de pandemia. E está exatamente no sentido direto e claro de que talvez o legislador, ou quem sabe a jurisprudência, que afinal de contas sempre é pioneira em tudo, isto quando não empurrada pela própria doutrina, mas quem sabe, então, na conjugação dessas duas forças, doutrina e jurisprudência, e o que nós aprendemos na prática com o ano que passou, nós não tivéssemos uma execução diferenciada de prisão domiciliar para aquele devedor que não é um relapso contumaz e que paga parte da sua pensão, mas que discute em juízo a revisão e a redução de parte de algo que ele já não consegue mais pagar, e não é difícil de entender que, em tempos de pandemia, muita gente perdeu o seu ganho, o seu rendimento e o seu emprego. E o que se justifica, então, é que, se esta pensão ela é hoje determinada como prisão domiciliar para todos, talvez agora, nos dias atuais, nós possamos criar essas diferenças. Quem deve, porque não quer pagar, quem deve, porque tem o dinheiro, mas é inadimplente, porque usa o processo alimentar como uma forma de coação, de pressão e de desânimo do seu credor dos alimentos, esse talvez merecesse a prisão integral. Quem sabe até não mais uma prisão domiciliar, porque essa não significa nada, ou não significa muito, ou significa parte de alguma prisão, mas não a prisão impactante daquela em que a pessoa realmente fica encarcerada. Para esse devedor relapso que não paga nada, a minha sugestão, como reflexão, é que talvez coubesse a prisão cheia que nós todos conhecemos. Para o outro, que tem uma intenção de redução e que busca, inclusive, na súmula 621, a redução, o não pagamento daquilo que ele não pode pagar, e comprovado fica de que ele não pode pagar, talvez fosse uma situação para se considerar de uma prisão domiciliar, porque a prisão domiciliar ela não existia no passado e todos nós a considerávamos risível, para não usar uma expressão menos agressiva. A considerávamos risível. Agora, acho que não a consideramos assim tão mais risível como era, porque todos nós soubemos como é duro ficar dentro de casa. E o que eu estou sugerindo é algo que, no subjetivo de quem trabalha com direito de família, está muito presente. Pode não ter sido captado por quem escreveu as leis, pode não ter sido captado por quem estava acostumado a executar as leis e criar essas leis em tempos de normalidade, mas pode também ter sido um fator que nos fez repensar o que nós vivenciávamos até hoje, porque, como eu disse antes, muito do que nós vivíamos no passado, nós estamos repensando. E acho, honesta e sinceramente, que uma das coisas que nós precisamos repensar e muito são algumas situações pontuais do direito de família. Esta clássica disputa que existe em todos os segmentos do direito de família, em todos os processos, que são os alimentos versus convivência, que é uma arma de disputa do credor dos alimentos em relação ao credor do direito de convivência, né? Essa disputa clássica que surge nos processos de família e que agora, com os tempos de pandemia, nós deveríamos ter aprendido muito mais em termos de solidariedade, porque deveríamos ter aprendido que quem não pode pagar poderia reduzir os alimentos, ainda que temporariamente, podíamos ter aprendido que quem não pode levar as crianças porque está num trabalho de risco deveria ponderar e considerar, mas nós descobrimos que, mesmo em situações de pandemia, mesmo em situações de crise, às vezes a nossa alma ela é desumana. Às vezes a nossa alma ela falta com a solidariedade. E isto é uma situação que nós acabamos não ponderando em tempos normais e que talvez devêssemos passar a ponderar
por conta desta pandemia que já ultrapassa os 12 meses, né? Chegamos próximo aos 12 meses, agora em março, 19 e 20 de março, fechamos um ano de Covid-19 e não vejo muitas mudanças. A própria lei 14.010 já expirou seu prazo, era outubro de 2020, o legislador era bastante promissor, ou seja, ele era uma pessoa que acreditava que a Covid não durasse tanto tempo, e hoje nós estamos na orfandade daquelas medidas da Lei 14.010, mas, na realidade dos tribunais, elas continuam sendo aplicadas. E esta, então, é uma primeira reflexão. Eu não sei como é que eu estou ainda de tempo, mas, se sobrar alguns minutos, eu apenas queria fazer uma outra e breve inserção, sem, a minhas contas está tranquilo, viu, Rolf? Bom. Faltam 8, eu acho. 8 minutos. 8, então, tranquilo. O que aconteceu, né? Quando nós recebemos a pauta da retrospectiva jurídica de 2020, disse no início da minha fala que existem N situações que podem ser trazidas tanto do campo da legislação, mas muito em especial no campo da jurisprudência. Tenho certeza que depois a doutora Maria Berenice vai falar algo que é extremamente importante e que melhor ela do que eu, porque ela sabe isso, né? Ela tem o dom da explanação doutrinária, mas uma situação que foi julgada e que nos impactou no ano passado foi a questão das relações paralelas, eu não vou falar sobre elas. Outra situação que nos impactou bastante foi a questão da quebra da socioafetividade, julgados do Superior Tribunal de Justiça, que tem permitido quebrar o princípio da socioafetividade, e isto pode parecer um retrocesso. Estou me referindo ao RESP, ao recurso especial 1.741.849, de São Paulo, da ministra Nancy Andrighi, que admitiu que um pai dissolvesse a relação de paternidade que existia primeiro pela presunção do casamento de que ele era pai biológico e depois provando que não era o pai biológico, ainda que existisse uma longa relação de socioafetividade com a filha que ele imaginava que era sua, o Tribunal de Justiça admitiu a quebra desta relação de socioafetividade, ou seja, andando no caminho contrário daquele que nós estamos subindo, avançando, de que é possível a multiparentalidade. Então, essas questões relacionadas à multiparentalidade foram objeto de decisões de julgados interessantíssimos no ano de 2020, que podem ser discutidos nesse painel e em outra situação qualquer, porque esse tema ainda vai render e muito por muito tempo. Porque exatamente essa situação da socioafetividade, eu, particularmente, tenho as minhas restrições em relação à multiparentalidade, porque acho que, às vezes, ela é utilizada muito mais em situações de interesses financeiros e econômicos, e especialmente quando ela é proposta contra supostos pais biológicos já falecidos, e aí, por conta dessas minhas restrições e dos efeitos jurídicos, de alguma maneira, posso dizer que eu fiquei um pouco empolgado com esse recurso especial 1.741.849 da ministra Nancy Andrighi, porque me fez, pelo menos, considerar que, às vezes, eu não estou diletando. Às vezes, quando tenho algumas ideias que me parecem que poderiam ser vistas sob outro ângulo, por mais estranhas que elas possam parecer, num breve ou num inicial momento, talvez depois, com o tempo, elas se assentem. E tive uma experiência muito curiosa e interessante na minha vida, quando, pela primeira vez, tratei da desconsideração da personalidade jurídica. A todos que me ouviram, pareceu extremamente estranho que se pudesse desconsiderar a pessoa jurídica que tinha vontade própria e personalidade própria. Mas basta ver agora o Código de Processo Civil de 2015, que consagrou a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que eu quero dizer com isso? Não estou desenterrando aqui figuras passadas que já estão consagradas. O que eu estou levantando é que, em seara de direito de família, nós nunca podemos fechar as portas para um pensamento obtuso,
Nós nunca poderemos fechar as portas para um pensamento retilíneo, como se a vida das pessoas, como se as nossas relações não tivessem alterações interessantes, significativas e que fazem com que justamente o direito de família seja uma das áreas mais dinâmicas do direito, mais mutáveis, mais representativas, o que então me dá a autoridade, e perdoem o abuso e a minha prepotência, me dá a autoridade de dizer que isso que falei no início, da possibilidade de repensarmos a questão do aprisionamento de quem deve tudo ou de quem deve parte da pensão alimentícia, talvez isso hoje não faça sentido, porque a nossa memória está ainda tomada pelo sistema antigo. Mas é exatamente por isso, e a doutora Maria Berenice sabe muito bem, que a nossa memória ela precisa estar aberta. E no momento, e melhor do que ela, não tem ninguém. E no momento em que nós abrimos a nossa mente, justamente nós nos permitimos trazer isso que o IBDFON, inclusive, né, trouxe como a sua referência, a mudança radical do direito de família. E, por falar em direito de família, encerro convidando a todos vocês que a ESA Nacional vai estabelecer agora, em março, um curso de pós-graduação direcionado a vários segmentos do direito de família, mas, aliás, a vários segmentos do direito, mas, em especial, o que nos interessa, um curso que vai tratar da prática do direito de família. A prática que pode ser um mundo completamente diferente da teoria. Não fosse isso, nós não precisávamos estar agora reunidos falando sobre o que aconteceu em 2020 e projetando o que talvez possa acontecer em 2021, porque nenhum de nós é dono da verdade. Todos nós somos donos da nossa própria experiência. E mais do que isso, e termino, meu caro doutor Daniel Dantas, dizendo que é graças ao direito de família que nós vivemos melhor e com mais ar para respirar, porque vivemos com a esperança de que, resolvidos os nossos problemas de pandemia, nós todos agora, assim que formos vacinados, teremos aprendido muito mais e traremos uma contribuição muito maior. E, com essa contribuição que me deram de poder estar falando aqui nesse painel, encerro, agradeço e me coloco à disposição e dou a palavra a quem de direito e para quem realmente merece. Doutora Maria Berenice, obrigado por me ouvir. Obrigado, doutor Rolfo. Bacana as suas palavras de abertura. Antes de passar para a doutora Berenice, vou pedir só um segundinho. Quem precisar da questão da certificação vai ter que acessar a página de eventos da OAB. Então, você acessa a página de eventos da OAB para fazer o cadastro e a certificação futura, né, para emissão de certificados. Alguns estão aqui 100% pela qualidade do debate, mas alguns precisam da certificação. E para aqueles que precisam, basta acessar o site. Na parte de eventos vai ter todo o detalhamento. E agora eu passo para a doutora Berenice, Maria Berenice, que é advogada, autora de livros da área e está numa presidência de comissão do Conselho Federal da Diversidade Sexual. Seja bem-vinda para dar continuidade ao nosso painel. Não sou mais a presidente da comissão. Criei a comissão, criei comissões. Estava agora... na presidência. Perdão. Sou toda a Comissão de Direito Homoafetivo do IBDFON. Que delícia esse momento, né? Em que se pode, e é o que todo mundo faz. Chega no final do ano, todo mundo começa a fazer um balanço, assim. Gente, o que aconteceu? O que foi bom? O que não foi? E, claro, que essa retrospectiva que nós fizemos da nossa vida, a gente faz lá, no finalzinho do ano, virada do ano e tal, espumante, enfim. Só que, neste âmbito, se faz o quê? Quando o ano começa. E quando é que o ano começa? Vamos reconhecer que o ano começa depois do Carnaval. Então, começa agora o ano... né? E a ESA tem essa iniciativa maravilhosa de fazer assim, retrospectiva do que fez, que foi o ano de 2020. O Rolf já sinalizou muito bem que o tema da vez foi esta tal da pandemia, que gerou resoluções do CNJ, que gerou legislações
a respeito, criando uma exceção absurda. Ou seja, todo mundo está em presídio, estava lá. Todos os presos foram liberados, as cadeias foram abertas, todo mundo saiu de lá? Não. Quem saiu? Devedor de alimentos, sem ninguém questionar se no local onde estavam recolhidos, isto era sujeito a algum tipo de contaminação ou não. Não. O CNJ fez isso, veio a lei, fez isso. Conclusão, melhor não pagar. Ninguém mais vai para a cadeia, até porque todos nós estamos prisioneiros há um ano. Não tem ninguém que atue nessa área que não reconheça que, antes de decretar a prisão, o pagamento não surge. Decretada a prisão, o dinheiro aparece. E até assim, vamos tentar aqui. O devedor de alimentos tem prisão diferenciada. Não sei muito por quê. Separado dos presos comuns. Até porque, assim, acho que o devedor de alimentos comete um crime hediondo. Deixa a tentativa de homicídio doloso, deixa de prover a subsistência de quem depende dele. Então, o porquê dessa liberação? Olha, confesso que não entendi absolutamente nada por quê, mas esse foi dos eventos, resultados perversos desta pandemia. Mas se tudo parou no Brasil, quem não parou foi o Conselho Nacional de Justiça, que se empenhou de uma maneira muito significativa a baixar recomendações, resoluções, e a não ser essa dos alimentos, importantes, né? Acho que eu vou até ressaltar duas, que acho que diluída no meio desta, ou em razão dessa pandemia, ou não se justifica quase nem tanto, foi essa autorização eletrônica, né, de viagens nacionais, internacionais de crianças e adolescentes, né, desacompanhados. Algo que parece que ninguém deu muita atenção, mas confesso que tem alguma restrição com relação a isso. Nós vivemos uma realidade que separação de casal muitas vezes gera muita raiva, muito sentimento de frustração pelo sonho do amor eterno, e a vingança vem nos filhos. E esta possibilidade de se mobilizar por todo o território nacional, sem autorização do outro, passa alertando para todos os clientes, olha, se preocupem um pouco com isso, né, porque se é alienação parental, e veio essa nesse sentido. Mas veio uma grande novidade, que foi o provimento 100, que agora os atos notariais podem ser 100% virtuais. Olha que coisa fantástica, não precisa ir para o tabelionato, não tem que fazer nada, dá para ir de qualquer lugar do mundo, sabe? Se fazem atos sem a presença física, e acho que esse foi um grande avanço. O que tem se discutido é a livre escolha do local onde fazer esse tipo de ato. Precisa ser da residência de algum das partes? A resolução não diz isso, mas o atendimento prioritário, até para evitar uma guerra entre esses profissionais, de que ao menos alguma das partes tenha residência no lugar onde procura esse tipo de ato. Esse foi um avanço fantástico, e que a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão percebendo o alcance desta possibilidade.
E outro avanço que eu acho importante, eu procurei foi pontuar algumas coisas significativas, que às vezes passa de ser percebido, foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e quem me conhece sabe quanto eu sou atento à questão dos direitos da população LGBTI neste país, é que foi a possibilidade, pela resolução 2283 de 2020, do Conselho Federal de Medicina, que admitiu expressamente o uso das técnicas de reprodução assistida para transgêneros, não só heterossexuais, não só vínculos homoafetivos, mas também transgêneros. Esse é um avanço bem significativo, sabe, para esse segmento alvo de tanta exclusão. Eu, como sempre, lido com as minorias, com os excluídos, a quem ninguém dá vez, ninguém dá voz, claro que eu também tenho um olhar muito atento à Lei Maria da Penha, né? A violência doméstica. Teve uma modificação importante neste ano de 2020, que foi estabelecer como medidas protetivas de urgência a frequência do agressor a centros de educação e reabilitação e acompanhamento psicossocial. Na sua redação original, lá no artigo 45, já havia, em termos de execução penal, essa possibilidade de se impor esta frequência, que hoje em dia se chama grupos reflexivos de gênero. Porque, assim, este é uma violência endêmica, sabe? A violência contra a mulher é uma questão cultural, sabe? Que transcende gerações e que todos os esforços que acontecem em todo mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, sabe? O Brasil se atentou a isso a partir da Lei Maria da Penha, e agora vem dizer assim, ó, isso é maravilhoso. Sabe aquela... O que a Lei Maria da Penha trouxe de bom? Medidas protetivas. E agora inseriu esta, atribuir como medida protetiva a frequência a esses grupos de acompanhamento, porque os homens têm que aprenderem que aquilo que eles viram na família deles, aquele sentimento de que é proprietário da mulher e tal, não é bem assim. Mas como medida protetiva, cujo descumprimento da medida protetiva enseja não só a prisão preventiva, mas também virou crime. Ou seja, quem não cumpre isso, determina lá na decisão liminar, sabe, essa prerrogativa, essa imposição, isto que seja o desencadeamento de ação penal. Acho que esses são alguns pontos importantes. E o CNJ foi além, acho que foi o mais profícuo do que o nosso legislador, que não faz nada, como sempre, não faz, foi o CNJ. Criou um Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência. A Lei Maria da Penha, no artigo 26, determina que isso seja uma atribuição do Ministério Público, como nunca foi implantado, tal, do cadastro, que eu achava maravilhoso. Porque eu sempre digo assim, meninas, antes de casarem, antes de viverem com alguém, por favor, olhe o cadastro do Ministério Público. Só que o cadastro do Ministério Público já surgiu. Então, agora o CNJ atribuiu ao Poder Judiciário essa criação desses prazos. Também impôs prazos para o Ministério Público cumprir essas determinações das medidas protetivas, que não havia nenhum tipo de prazo. E outra coisa fantástica, que só precisa mesmo ser implementado, né? A recomendação, né, da capacitação de magistrados no curso em Direitos Fundamentais das Perspectivas de Gênero. Por que custa tanto para avançar? Em primeiro lugar, não temos juizados, mas não temos pessoas qualificadas para atuar. Então, tem juízes das vagas dos juizados de violência doméstica que não acreditam, que
isso pode acontecer sem que haja algum interesse de outra ordem. Até porque, assim, como na legislação não existe nenhuma medida que autorize o afastamento do lar de quando o casamento se desfez, a tal da separação de corpos. O juiz não dá. Né? Então, o que sobra? Sobra a Maria da Penha, que a lei mais efetiva do Brasil. Tanto que foi copiada algumas das suas medidas pelo próprio Código de Processo Civil. E alguns avanços importantes em termos de jurisprudência. Para não dizer que eu vou acabar down, eu vou começar pelos retrocessos. Uma delas, o Rolf já referiu, que pegou de choque todo mundo de Iberefã, esse estudo maravilhoso, Iberefã, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que quem não faz parte, perdeu. Não tem como integrar o maior Instituto de Direito de Família do mundo, com uma atualização atenta, de uma maneira muito diariamente, 3 jurisprudências atuais, links, revistas, boletins, enfim, está fora. Né? Mas teve outras, além desta, da possibilidade de desconstituição de um vínculo de filiação, que o Rolf já referiu, mesmo que tenha havido a constituição de um vínculo socioafetivo. Isso foi de um retrocesso, assim, que surpreendeu a todos nós, né? Porque se solidificou de que o vínculo de filiação paterno-filial é fruto da convivência. A distinção feita pelo Paulo Lobo entre pai e genitor, sabe? Pai é aquele que cria, não é simplesmente aquele que fornece material genético. Se criou a socioafetividade, dano afetivo, abandono afetivo, responsabilização, multiparentalidade, que é só agora que eu sei que o Rolf não é muito a favor. Rolf, tu sempre me surpreende, mas nós temos que aprender a reconhecer a realidade da vida como ela é. E tem pessoas que, de fato, têm mais de um pai ou têm mais de uma mãe. Não tem como a justiça dizer: não te enxergo, tu não existe. Nenhum juiz é mágico, nenhuma juiz é fada para negar essa possibilidade. Que foi também esse que o Rolf comentou, dessa alteração surpreendente da jurisprudência, decorrente de uma escassíssima maioria de 6-5, vamos ser autênticos, pela modificação que aconteceu nos quadros do Supremo Tribunal Federal, e que, bom, simplesmente algo que existe, que todo mundo sabe que existe, famílias simultâneas, uma realidade masculina, de manterem mais de um vínculo de convivência. Agora, quem tem legitimidade para dizer assim: olha, tu não existe, olha, viveu 10 anos, 15 anos juntos, tiveram meia dúzia de filhos, não. Tu não pode ter direito a metade daquela, perdoe a expressão, merreca da pensão previdenciária de quem passou uma vida inteira sendo mantido por outro. Isso ainda é fruto do nosso machismo, gente, que nós temos que combater. A frase do Saint-Exupéry: tu é responsável por aquilo que cativa. Se o homem consegue essa façanha de ter 2 famílias, se os homens conseguem, mulher, né? Dar conta de uma já é complicado, imagina de 2. Mas eles conseguem manter isso. Bom, então tem que ser responsabilidade sobre o plano da justiça, está incentivando que os homens tenham mais de uma mulher, sabe? Porque não vai ser responsável por nada com relação ao. E isso acabou sendo referendado, mudando até a posição que já havia sendo sumulada
no âmbito do STJ. Acho que essa foi uma das grandes surpresas que causou ao IBDFAN. Mas também temos algumas coisas que eu achei complicadas, né? Por exemplo, da Fátima Nancy também, um RESP que foi julgado no dia 10 de março de 2020, RESP 1679501, a terceira turma, e que estabeleceu, olha, um critério, no meu entender, ilógico, né? Venda de ascendente para descendente, tá bem, é anulável e o prazo é de 2 anos a contar a data da realização do ato. Esta é a premissa. Mas essa decisão foi além. Disse que, quando essa venda é feita por interposta pessoa, ou seja, laranja, para usar a expressão do Rolf, sabe, essas pessoas cítricas, você tem uma expressão bem bonitinha, né, Rolf, que tu diz mais bonito que eu, e o uso de cítricos, o prazo também é de 2 anos, e a contar do ato. Olha, como que filho vai saber que foi feito isso antes da abertura da sucessão? Que, no mínimo, fosse a abertura da sucessão. Sabe? Não tem como os filhos estarem presentes na vida econômica e financeira do seu genitor, né? E possa, eventualmente, atentar a isso. Acho que essa foi uma decisão de um grande comprometimento, um verdadeiro retrocesso. E outro que também me surpreendeu, confesso para vocês, também da Fátima Nancy, que, com relação a débito condominial, que imóvel que passa a pertencer apenas à ex-companheira, que não figurou numa ação de cobrança, sabe? É possível a penhora do bem, deste bem, por se tratar de uma obrigação própria terrena. Gente, sabe? Não vejo como não enxergar um viés ainda complicado nesse tipo de decisão da Fátima Nancy, de atribuir débito condominial, ainda que ela não seja sido parte no processo e a responsabilidade não tenha sido dela, dessas taxas condominiais. Porque, assim, também é um pouco balela, achar assim, não, mas ela tem direito de regresso com relação ao ex-companheiro que fez. Não tem, sabe? Isso, de fato, não existe. E nós sabemos as coisas como são. Deixa tal imóvel, o homem deixa tal imóvel para a mulher, simplesmente com esses encargos que ele tinha e simplesmente isso acaba se reportando. Mas, assim, não vamos falar só de retrocesso, vamos falar de avanços também, eu acho que isso é importante, né? Que um deles foi uma decisão significativa que vem a sufragar todas as teses sustentadas pelo IBDFAN, né, que a eventual alegação de irregularidade na adoção, sabe, essas adoções e tudo personas, que a gente sabe que acontece. Por quê? Porque o sistema não funciona, os cadastros não funcionam, e as pessoas têm o desejo de ter filhos, e as pessoas querem entregar os filhos. Eu não vejo por que as mães não podem eleger quem quer que seja mãe dos seus filhos, enfim. E o fato é que ela existe e se constitui entre essas pessoas que, de uma maneira extra, fora do cadastro, ficam com essas crianças. Só que, assim, as crianças constituem um vínculo de filiação com quem
recebeu. Foi irregular, foi irregular. Quer penalizar as pessoas, penaliza. Quer processar eles por qualquer coisa, mas não penalizem o filho. Não tirem o filho que já não tem convivência com os pais biológicos, não tirem esta convivência, sabe? Para punir quem agiu de uma maneira irregular. Sabe o que é mais ou menos com a história do limbo? Os pais não batizam o filho fica no limbo o resto da existência, não vê Deus. Sabe? Esta postura sempre foi nesse sentido de tirar a criança, busca e apreensão, Ministério Público, então, não, e essa decisão foi perfeita do Marco Aurélio Belize, de maio de 2022, dizendo que esta ação de poder familiar, como um lado com a anulação de registro, alegação de suposta adoção irregular do menor, né? Isso há que ser mitigado, porque a ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, razão de ser de todo o sistema em defesa erigido pelo Estatuto. Isso aqui está perfeito. Nós temos que olhar a criança está bem lá, aquela criança, o pai e a mãe, está bem, foi irregular? Foi, mas foi. Vazou. Outra decisão que eu acho também que foi significativa, que numa ação investigatória de paternidade acumulada com alimentos, quando existe um acordo homologado a respeito do valor da pensão, sem que seja estabelecido o termo inicial dessa obrigação, sabe? Desculpa. Eles retroagem os alimentos à data da citação. Sabe esse parágrafo 2º, artigo 3 da Lei de Alimentos, que determina essa retroação e que gera situações absurdas. Eu tenho que aqui confessar, com todo o respeito que eu tenho com relação ao Rolf, sou absolutamente contrário a esse termo 621 do STJ, que manda retroagir sempre, inclusive na exoneração. O que acontece na prática? Quem quer se livrar dos alimentos ou quer reduzir os alimentos, para de pagar. Entra com ação revisional, bom, e não paga. E se lá no fim conseguir essa redução e tal, a exoneração, sabe, o que não pagou não tem que pagar mais. Agora, aquele que cumpre o que a justiça determinou, que tem os alimentos, não, eu vou pagando e tal, e ando com ação revisional, mas enquanto isso pago, porque essa é a minha obrigação, enquanto a justiça não mudar, é esse meu dever. Minha justiça bem feita, mandou pagar, porque, né, se não tivesse pago, se beneficiava disso. Acho que são 2 pesos, 2 medidas que beneficiam e incentivam o inadimplemento da obrigação alimentar. Então, sabe, este acordo eu acho importante nesse sentido. E outro, sempre houve uma discussão a respeito daquela operação que teve, sabe, da possibilidade de se exigir contas da obrigação alimentar. É um pouco complicado, de como a mãe vai prestar contas de alimentos, sabe, com o que ganha e forma contábil, comprou um picolé para o filho, levou ele no circo, isso tudo tem que entrar? Não tem que entrar. Mas foi reconhecida a obrigação, mediante a alegação de haver indícios de que não está sendo destinado o valor pago para os alimentos em benefício do próprio filho. E acho que também algo bem importante, que eu confesso para vocês, eu amo o artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. O juiz agora pode tudo. Maravilhoso, maravilhoso isso. Usar todos os quaisquer meios para se obter o resultado. E olha o que disse o STJ. Recusa o fornecimento de material genético pelo herdeiro e por terceiros permite essas adoções de medidas
indutivas, coercitivas ou mandamentais contra o herdeiro que se nega a participar do exame. Porque esse foi o grande impasse, né? Até porque essa recusa, que eu acho que deveria gerar uma presunção de paternidade, porque a pessoa abre mão, sabe, da sua linha de defesa. Qual é a sua linha de defesa? Olha, eu não sou o pai, não era o pai, e assim, essa alegação do fato modificativo ou extintivo do direito do autor, esse encargo probatório compete ao réu. O autor entra com a ação, olha, mas não é. Então, esse é um fato. A quem compete esse ônus? O réu. Né? Então, se ele não se submete ao exame do DNA, ele está abrindo mão desta defesa, que é a única que ele tem como alegar. Diz, não, porque eu não tenho o exame do DNA. Eu até gostaria de lembrar aqui algo que eu acho legal e que teve uma consequência na minha vida bem complicada, mas agora estamos de pazes feitas. Quando surgiu essa questão do exame do DNA, na época eu era desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, começou a surgirem ações. Bom, agora que tem o DNA, é possível entrar com nova ação. Porque, assim, o filho entrava com a ação dizendo que a mãe teria mantido relações sexuais com quem aponta como réu. Um fato complicado de demonstrar. A relação sexual que normalmente acontece a descoberta de testemunhas. Então, assim, o que vinha? Ah, não namorava, estava lá, o carro estacionado na frente. Indícios que presumia a existência dessa relação de natureza sexual. Qual era a defesa do réu? Tal exceptio purum concubêncio. Um termo horroroso para dizer assim, não, se ela deu para mim, ela deu para o mundo. Então, na dúvida, sem saber se o réu era o pai ou não era o pai, não existia DNA, enfim, à época não era pai. O que a sentença disse? A sentença não disse que o réu não era o pai, disse que o autor não conseguiu provar que o réu era o pai. Ora, no momento que surgiu o exame do DNA, eu disse, eu tenho que admitir essas ações. Foi a tal da relativização da coisa julgada, eu fui crucificada pelos processualistas, saí do mundo do processo, eu sempre fui processualista, enfim, foi execrada, e, no fundo, essa tese acabou vigorando nesse sentido, e acho que essa decisão veio muito nesse sentido. Eu queria, até porque esse horário já está todo mundo assim, chega de ver o que foi em 2020, porque agora nós temos que tocar 2021 com perspectiva de que seja melhor para todos nós. Nossa, todos nós estamos precisando muito de que este ano traga coisas melhores para todos nós, para a nossa vida, não só profissional, mas também para a nossa vida pessoal. É o que eu desejo a todos vocês. E muito obrigada e parabéns por esse belo evento. É isso. Obrigado, doutora Marilis. Queria agradecer a participação dos dois palestrantes, reforçar que amanhã cedo já começa, por isso o horário também não se estende bastante, né? Amanhã temos o segundo dia já às 9h30. Para todos que estão assistindo, a programação está disponível tanto no site como nas redes sociais. E vamos encerrar a noite com essas brilhantes intervenções, julgados, casos, reflexões. E, como foi dito, acho que algumas tantas vezes, direito de família, eu acho que é a área mais dinâmica. Fica sempre o reflexo do que está acontecendo, o que pode acontecer, o que vai ainda estar por vir, né? E, como foi dito, o ano 2020 foi muito pesado, muitas relações foram desfeitas. Acho que, salvo engano, posso estar chutando aqui, mas foi o ano que teve mais divórcio e casamento também. E aí muita coisa aconteceu, né? E está por acontecer. 2021 promete para a advocacia direito de família. Desejo, novamente, que todos tenham uma boa noite. Quem quiser uma palavrinha final, fica à vontade. Eu só quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos. Eu quero cumprimentar a ESA por este evento. Adoro fazer isso, gente. Pensar o que aconteceu para ver o que nós vamos pensar, o que nós
almejamos daqui para frente, o que eu almejo é todo mundo, é que nós temos todo mundo o direito de ser feliz. Excelente. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, obrigado.